necessidade é a mesma, ou até maior, né? Se eu não sou aceita, eu vou ter essa necessidade da busca da autoestima, né? É através das considerações positivas que os pais fazem, ou das negativas, pode desenvolver na pessoa, ou vai desenvolver na pessoa, essa necessidade de autoestima, né? E como é que ela vai perceber esse amor por si mesmo? Como que ela vai conseguir construir quem é ela, esse eu? Como que ela vai identificar as suas habilidades? Quando os pais podem e conseguem falar, nossa, que legal, você fez isso aqui, você lavou a louça do almoço, você guardou o copo, parabéns, né? A gente pode sim elogiar os nossos filhos e deve, né? Para que a gente ajude a construir essa autoestima para que ele identifique as suas eficácias. Mas a gente não deve relacionar. Se o filho tirou nota alta, vamos dizer que ele é um príncipe, que ele é amado. E se ele tirou nota baixa, a gente vai só cobrar, né? Então a gente precisa, como pais, saber diferenciar o que é o filho e quais são as limitações dele. As limitações é diferente da pessoa, né? Verdade. E nisso a gente já pode emendar e falar de uma pessoa que tem, por exemplo, que tem uma deficiência física, ela não tem necessariamente que se sentir menor que a outra. Mas por que isso acontece? Porque a sociedade estipula que quem tem um defeito físico é menor do que o outro, né? É mais incapaz do que o outro, e não necessariamente. Geralmente essas pessoas com defeitos físicos, limitações financeiras na vida, elas precisam ter um grande esforço para ser reconhecida com outras que não têm esse problema que ela, que não precisa ter tanto esforço assim, né? Então, nesse sentido que a gente está trazendo aqui, da necessidade, da importância desse afeto que os pais precisam ter pelos filhos, para ajudá-lo a se perceber, a construir sua identidade, a ajudá-lo a ter amor por ele mesmo, né? Dentro desse contexto, fala para nós qual foi o momento que você conseguiu identificar algum tipo de afeto na sua vida. E, por favor, não deixa de contar a experiência do café, porque, gente, isso mexeu demais comigo. Do café? Só do café, não é? No caso, melhor dizendo. Isso que a Marta está Várias, né? falando. Eu não deixo de comentar do café, mas fala para mim das experiências em relação de afeto. Por exemplo, a experiência que você viveu quando você teve que tomar banho naquele tanque lá e você passou por aquela situação terrível, né? E outras situações que você vivenciou que não identificava afeto. Fala pra gente um pouco sobre como você percebeu o afeto, tanta quando crueldade, você teve mais. quando a gente para pensar assim, analisar, que é tanta crueldade que eu mesma fico surpreendida com a capacidade e com que eu consegui, né, de superar tudo isso e de ser a pessoa que eu sou hoje, sinceramente, porque eu tinha tudo realmente para estar perdida, de me desvalorizar totalmente, não é o caso, pelo contrário, hoje eu me valorizo e muito. Mas um tempo atrás, alguns anos atrás, eu ainda tinha muita dificuldade, até pouco tempo atrás, eu diria, né, que não faz tanto tempo assim. Então não foi fácil. Como conseguir, né, ter uma boa autoestima se a gente só estava ali levando pancada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? E eu acho que assim, eu acho que a minha autoestima, ou seja, o que for de pontos positivos que eu poderia ter evoluído, eu acho que eu já perdi, só de ter perdido minha mãe e meu pai, eu acho que ali já acabou com tudo, porque a autoestima, ela está muito relacionada também com o conhecimento do que você é, quem eu sou, de onde eu vim, de se valorizar. E como que eu Isso. vou me conhecer se eu acabei de perder minha mãe, então tudo parece que meu mundo foi ali, sabe, foi perdido. Como que eu conseguiria ter essa noção de me conhecer, quem eu sou, me valorizar, e aí pensar no absurdo que meu próprio pai fez com a minha mãe? Fica mais difícil ainda, não é? De entender, será que era para eu realmente ter nascido? Era essa a pergunta que eu me fiz quando eu era pequena. Pequena, não foi adolescência. Será que realmente eu deveria ter nascido? Porque parece que eu nasci já numa confusão total aqui e a minha mente não está entendendo nada do que está acontecendo. E aí estar ali, aí a Márcia comentou a situação ali do café, né? Eu passei muita fome quando era pequena. Eles realmente não me alimentavam e eles recebiam alimentos, etc., até da igreja, etc., de outros lugares. Mas eu passei por muitas fases que realmente era só café.
Até hoje eu tenho um leve vício com café, porque o café me salvou em muitos momentos. E me salvou também quando eu ia para casa daquela senhora, depois voltava, ia no médico e voltava. Então esse trânsito, né, essa questão toda também me ajudou a sobreviver. E fora que eu era muito magra, então a minha autoestima era extremamente baixa por conta das minhas emoções e do meu físico, né? Então, desde a escola já era terrível aquilo, né? Porque eu era muito magra, estava em fase de anemia, não é? Então, estava em tratamento. E outra coisa muito importante aqui que eu agora lembrei, né, que eu acho que é relevante falar na questão da autoestima, contando aqui a parte prática das experiências, não é? Eu, quando era criança, nessa fase que eu estava na casa dos meus tios, eu tive piolho. E eu sempre tive um cabelo assim, né, volumoso, sempre tive muito cabelo. E eles rasparam tudo. Tudo, tudo, tudo. Assim que eles resolviam as coisas. Então, a minha autoestima relacionada ao físico e emocional sempre foi muito afetada. Então, eu ia para a escola, o cabelo tá curtinho ainda, crescendo aos pouquinhos, quando eu tinha 7 anos, né? Então, foi muita coisa que eu passei ali, e a magreza que me perturbou durante muito tempo também. Hoje eu me aceito como eu sou, ainda continuo magra, mas não tanto daquele jeito. Mas foi uma fase difícil ali, de construção de identidade, complicada, sabe? E depois vem a fase da adolescência. Vamos combinar aqui, todo mundo foi adolescente um dia aqui. Vai pra escola, às vezes encontra um menino que acha bonito, mas eu não me sentia bonita. Ainda mais morando no sul, que era uma região que tem muitas pessoas de cabelo liso, né, loirinho, e não sei o que, então eu me sentia feia, mas sabe que a pior situação que estava ali dentro de mim não era tanto o físico, mas era o interno. Porque quando a gente não muda aqui dentro, a parte de fora também não muda. Então eu estava totalmente numa situação horrível por dentro, que por fora eu também não me valorizava. Eu só fui. Bom, aqui o David está assistindo a live, ele pode confirmar. O David, namorado da adolescência, né, que hoje é o atual, foi ele que me mostrou um pouco também dessa maneira de me enxergar. Não é porque ele me achava bonita, ainda me acha, claro, né? Mas naquela época, ali que eu comecei a ter um pouquinho, sabe? Porque até então eu sempre achava muito difícil, tipo, nenhum menino vai gostar de mim, eu não posso gostar de ninguém porque ninguém vai gostar de mim, sabe? E ainda tinha a situação do abuso sexual ali no meio dessa história toda, que eu me sentia literalmente tratada como objeto. Eu uso muito essa palavra porque era exatamente assim que eu me sentia. Um objeto na mão de um outro homem para satisfazer o prazer dele. Era assim que eu me sentia. Então, como ultrapassar tudo isso e ter uma autoestima boa? Não foi de uma hora para outra. E a gente percebe que você tem bastante propriedade com esse desenvolvimento que você teve, com essa a forma como você se apropriou, né, dessa autoestima, que você já trouxe logo a autoestima, ela tem tudo a ver com a identidade. E quando você me convidou para a sua live, nós começamos conversando exatamente sobre isso, né? Que a construção dessa identidade depende totalmente dos pais, do primeiro afeto, das pessoas que representam a paternidade e a maternidade para a gente, mesmo que não sejam pais biológicos. Esse amor, esse cuidado que nós temos desde a infância. E essa construção da vida, dia a dia, dentro de casa, com quem vai nos dar bons exemplos, nos ajuda a identificar de onde viemos, né? De quem nós somos parte, né? Quem são nossos donos, nossos proprietários, entre aspas, né? Nossa família são nossos proprietários. Nossa família faz parte do meu contexto de vida, né? Da construção da minha identidade. Então, você trouxe muito bem isso. E outra coisa que você trouxe muito bem é quando você fala, se eu não tenho conhecimento se eu não sei quem eu sou, não tem como eu ter autoestima, né? Que é justamente relacionado com a autoestima. E aqui o seu namorado, para comprovar, para deixar bem comprovado de que ela passou por tudo isso. E hoje ela é como ela é, uma pessoa incrível. Porque está aqui o namorado que deixa bem claro, que é uma pessoa que conhece ela e deixa bem claro. A editora do livro dela está aqui. A Érica, a amiga dela, está aqui, que são pessoas que convivem, né, com ela. Aliás, seja bem-vinda, Érica. Então, assim, que
conhecem, né, a Yara e pode dar testemunho e falar de como ela se apropriou dessa autoestima. Mas e aí, gente, e a baixa autoestima? Como é que a gente vai diferenciar? A gente precisa saber quem é essa baixa autoestima para a gente diferenciar uma da outra. E é o seguinte, a autoestima, ela está em um nível mediano. Ela não necessariamente é chamada de autoestima por causa do nível de atenção, nível de validade que a gente dá pra gente. Mas porque ela está falando de uma avaliação que a gente dá pra gente, de uma nota 10 que a gente dá pra gente, confiando que realmente nós temos esse valor, né? E então, a autoestima, ela está aí no nível mediano, né? Em que você não é sempre todo o tempo com essa autoestima, mas que você, quando tem essa autoestima, consegue se proteger, se cuidar, se defender, se reconhecer, compreender o outro, se estender em direção ao outro, porque você está segura de si. Se você precisar sair de cena para deixar o outro ser o protagonista de uma história, daquela história, naquele momento, tá tudo bem, porque você sabe que você tem seus momentos de protagonismo. É uma segurança que você tem sobre si. Então, não precisa estar todo o tempo em defensiva, não precisa estar todo o tempo atacando o outro, né? Porque você tem segurança de quem é você. Agora, a baixa autoestima, ela se relaciona quando você tem realmente um nível muito baixo de percepção das suas qualidades, da sua habilidade, das suas autoeficácia, das suas potencialidades, dos seus valores, né? Você não tem noção dos seus direitos, você não sabe se comunicar. Por quê? Porque você não se conhece, você não sabe como você vai lidar em cada situação. Então, a baixa autoestima, ela está relacionada totalmente a uma forma negativa de você se perceber. Mas, gente, também tem um outro aspecto dessa autoestima que eu coloco como autoestima ao quadrado. Que são aquelas pessoas que têm uma autoestima elevadíssima, que já sai fora do padrão. E que isso não é tão saudável assim. E que a gente atribui isso a aquelas pessoas que têm complexo de superioridade. Como isso se relaciona com a autoestima? E eu vou deixar vocês um pouquinho agora com a cabeça fervendo, porque eu vou guardar essa informação, essa discussão do complexo de superioridade para dentro do curso, quando vocês estiverem lá comigo, para a gente fazer a ligação com a autoestima. Mas, indo adiante, né, vamos colocar aqui mais um tópico sobre a autoestima para a Yara falar um pouquinho mais dela para nós. Esse momento aqui é mais da Yara do que meu, né? Quero que vocês conheçam um pouco essa Yara, que tem esse privilégio que eu tenho. Então, assim, a autoestima, gente, ela é um sentimento que nos possibilita reconhecer nossas qualidades e expressar, né, essas qualidades. Então, assim, se eu estou dentro de um relacionamento e não consigo expressar os meus sentimentos, aquilo que me incomoda dentro desse relacionamento, fica difícil que esse relacionamento seja um relacionamento fluido, leve, né? Porque a pessoa não sabe o que passa por mim. Quando eu tenho autoestima, eu não tenho dificuldade, medo de falar dos meus sentimentos. Falar e expressar sobre os seus sentimentos não significa que você é fraco, pelo contrário, significa que você é forte, que você se conhece, né? A autoestima também tem a ver com você reconhecer os seus erros. Se você é capaz de reconhecer os seus erros, provavelmente você tem uma autoestima boa, né? Porque uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer os seus erros, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com os conflitos da vida que tem relação com as suas emoções e com o reconhecimento dos seus erros, essa pessoa provavelmente está com a baixa autoestima, que provavelmente o está incomodando aí, né? Uma pessoa que tem autoestima elevada uma autoestima no grau normal e bom, né? Essa pessoa vai ser uma pessoa amável consigo mesma. Sabe por quê, gente? Tem pessoas que têm tendência de se achar tão pequena, tão incapaz. Tem pessoas que ficam se cobrando o tempo todo por algo que não conseguiu fazer de certo, porque não conseguiu realizar alguma coisa na vida. Geralmente, pessoas assim dos 40 para frente já começam a ser pessoas que começam a pensar, poxa, já perdi tanto tempo da minha vida e não consegui realizar nada, né? E tendem a ser pessoas que, se não tem uma boa autoestima, ela vai ficar depreciando a si mesma. Vai ficar com pensamentos disfuncionais, as quais ela não consegue se valorizar mesmo. Ela não consegue mesmo desenvolver essa autoestima. Então, eu estou trazendo isso daqui porque é muito importante a gente desenvolver essa autoestima para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor.
né? Essa autoestima é uma forma que nos possibilita de nos relacionar melhor com as pessoas. E assim, se eu tenho uma boa autoestima, eu não preciso colocar os conteúdos meus dentro da outra pessoa. Então, os erros da outra pessoa são sempre olhados e validados numa relação. Os meus não. Nunca são reconhecidos. Algo está errado, né, gente? Porque ninguém é certinho o tempo todo. Como tem sido para você, Yara, no seu dia a dia, na sua vida, nas suas experiências de trabalho? Como que tem sido para você lidar com essa descoberta da autoestima, esse desenvolvimento da autoestima para você? Bom, acho que desde que eu fui para a Suíça foi quando eu comecei a desenvolver a minha autoestima. Eu digo ano porque realmente foi assim que aconteceu, né? Até lá foram fases bem difíceis. Mas a partir dessa mudança de vida, né, que mudar de país já faz você amadurecer muito, né? E ali eu também comecei a fazer mais uma busca de autoconhecimento, né? Tentar entender e me conhecer. A minha história está relacionada com muita coisa, seja autoestima, seja autoconhecimento, que aí me fez lembrar da primeira live aí da Márcia. E através do Eles são totalmente autoconhecimento. relacionados, É né? que tá interligado, tá interligado. Porque você precisa se conhecer e às vezes também entender que não é porque, vou dizer agora, né, o porquê que eu sou assim hoje. Porque eu relaciono sim muito com o passado. Porque não é porque não me valorizaram, não me elogiaram, não me amaram. E o amor faz falta para uma criança. Todos nós temos uma criança emocional, que é aquilo que a gente teve falta, que não teve na infância, e aquilo está ali dentro de ti. Enquanto a gente não entender todo esse processo e entender que teu passado, né, que é aí relacionado à minha experiência, o teu passado passou, não tem como voltar atrás, não é? O que nós temos de opção agora, como adulto? A escolha é nossa, de nos amarmos, de nos valorizarmos, olharmos realmente todo dia para o espelho e dizer eu me amo. É bem isso, porque não é com outras pessoas que eu não vou me amar. E eu fui aprendendo isso aos pouquinhos mesmo, comigo mesmo, não é? E através de Deus, obviamente. Então, a partir do tem uma frase muito interessante da Marinalva Calegar que eu levo para minha vida e eu vou compartilhar com vocês porque faz muito sentido. Ela fala assim: o mundo te trata como você se trata. Então, a partir do momento que você se trata bem, que nem a frase que você disse, você é generosa consigo mesmo, os outros vão ser assim contigo. Enquanto eu era criança, não tinha como ter essa opção, não é? Mas hoje não. Hoje, até mesmo porque a gente tem que se amar primeiro, não é para poder amar o outro. Hoje eu tenho um relacionamento bom, vou citar um relacionamento, né, de um namoro, porque justamente hoje eu me amo e eu consigo amar. Então aí está o processo todo de desenvolvimento, de se conhecer, entender tudo que você passou. E isso leva realmente muitos anos para hoje, no dia a dia, como você falou, eu ser uma boa profissional, eu dar o meu melhor. E não é porque eu errei, tive um pequeno erro, que eu vou duvidar das minhas habilidades, dos meus conhecimentos, daquilo que eu sou. Durante muito tempo, sim, eu tive uma grande insegurança. E às vezes em pequenos momentos hoje do dia a dia, como é normal, né? Na vida a gente tem uma pequena insegurança. Mas aí a gente vai lá e trabalha aquilo. Porque assim, as pessoas costumam dizer, eu já me conheço. Eu já me conheço. Não, você vai passar o resto da sua vida se conhecendo. Então, retire essa frase da sua vida, porque a gente tem que se conhecer o tempo todo, que é só se conhecendo que a gente consegue desenvolver cada vez mais. Tem uma outra, tô citando frases que tem a ver tudo comigo, tá bom? Tem uma outra do Paulo Vieira, que fala o seguinte: aquilo que você foca, expande. Então, a partir do momento que você foca naquilo que é a sua força, nos pontos positivos, todos temos pontos negativos, é óbvio que ninguém é perfeito, mas quando você foca naquilo que é positivo, naquilo que é bom, nas suas qualidades, isso expande, não é? Então é assim que eu tenho visto hoje a minha vida. E é aí que mora o segredo, né, Yara? É ter os pontos negativos. Porque os pontos negativos, eles não servem como